Você já conhece essa história, ela tem sido comum no ano passado. A pandemia devastou economias em todo o mundo, as pequenas empresas faliram em massa devido aos confinamentos e eu sou um dos azarados que se viu sem salário para pagar a renda do próximo mês. Não há muito a dizer sobre mim, sou um cara normal. Altura, peso e constituição média. Emprego mediano de baixa renda, apartamento mediano de merda, contas medianas. Até que a lanchonete local faliu depois de um mês sem negócios. Então fiz o que todo mundo fazia naquela época e comecei a procurar emprego. Enviando currículos, indo de entrevista em entrevista, perdendo a esperança aos poucos a cada telefonema. Eu não tinha nada para me destacar da multidão, nenhuma habilidade que fosse exigida. Terminei o ensino médio e decidi passar o resto da vida trabalhando com um salário mínimo e jogando videogame. Minha salvação do despejo veio do nada, de uma forma que eu nunca esperei. Como última tentativa, me inscrevi em uma agência de empregos, esperando que eles tivessem sucesso onde eu falhei. Passei pelo procedimento habitual de assinatura de contratos e eles enviaram meu currículo. Quase 3 dias depois, recebi o tão esperado telefonema. É um show bastante incomum, disse meu agente. Um cara chamado Seb, mais ou menos da minha idade, não em posição melhor na vida do que a minha. Mas paga bem. Estou no jogo, eu disse sem hesitação. Sem economias, com um quarto de tanque de gasolina e apenas alguns trocados restantes do meu último salário, eu não podia recusar nada. Quando é a entrevista? Sem entrevista, Seb me disse. Eles querem falar com você por telefone, mas pelo que me disseram é praticamente uma aceitação e você está contratado. Isso não é nada suspeito. Ei, cara, cabe a você aceitar, Seb me disse. É um pouco suspeito, mas você disse que está desesperado, então eu coloquei você na lista de espera. Provavelmente vale a pena, mas ei. Ele começou, mas eu o interrompi. É melhor do que passar fome. E exatamente, Seb disse. Então continue, mas ligue de volta. Na pior das hipóteses, você só terá que trabalhar lá até eu encontrar outra coisa para você. Eu assegurei a ele. E obrigado. Sem problemas, ele respondeu. Vou dar-lhes o seu número, espero uma ligação nos próximos dias. Com isso, ele desligou. Fiquei ocupado no apartamento com tarefas domésticas, mas não cheguei a 3 minutos antes que meu telefone tocasse novamente. Corri para atender, deixando-o carregando no quarto. Olá. Eu cumprimentei enquanto o colocava no ouvido. Boa tarde, é o Sr. Mark? Uma voz delicada e feminina perguntou. Sou eu disse, abafando uma risada ao ouvir o senhor e meu nome serem usados juntos. Perfeito, disse a mulher. Meu nome é Ana e estou ligando para você em nome do meu empregador. Pelo que entendi, você está em busca de emprego? Estou, respondi. Incrível, disse Ana com entusiasmo. Também não era o tipo cafona de RH, mas um entusiasmo genuíno, como se ela estivesse feliz. Então, como isso vai funcionar, senhorita Ana? Perguntei. Eu venho para algum teste de aptidão ou algo assim? Não, disse Ana divertida. Nada disso. Fique na linha e vá até a porta da frente, ela instruiu. O pedido dela foi mais do que preocupante, mas fiz o que ela me pediu. Cheguei à porta da frente, que dava para o corredor do andar, e olhei pelo olho mágico. Eu não vi ninguém. Então eu abro? Perguntei. Sim, Ana respondeu. Deve haver algo na sua porta. Toda essa situação parecia mais falsa a cada momento. Neste ponto, eu esperava que fosse uma pegadinha de Seb ou algo assim. Talvez ele realmente trabalhasse para um daqueles programas de pegadinhas e a agência de empregos fosse apenas uma fachada.
Abri a porta, esperando que um jumpscare e uma câmera próxima capturassem tudo, mas não havia ninguém lá. Em vez disso, vi um envelope no capacho, cuidadosamente colocado no centro. Um envelope? Perguntei. Sim, Ana respondeu. Leve para dentro e abra. Peguei a coisa amarela suja, apertando-a entre 2 dedos enquanto caminhava para a cozinha. Sentei-me à pequena mesa e abri-a com cuidado, encontrando um pedaço de papel em branco dentro, junto com uma caneta tinteiro de aparência cara. Você lê histórias de terror online, Sr. Mark? Ana perguntou. Creepypastas, contos, tipos de filmagens encontradas? Não gosto de ler, respondi. Nunca foi, especialmente horror. Então você terá que pesquisar um pouco, infelizmente, ela disse, e eu percebi que um pouco de vento havia sumido de suas velas. Você quer que eu escreva histórias de terror? Perguntei. Quero dizer, eu poderia, mas não sou Stephen King. Sem histórias de terror, Sr. Mark, Ana me assegurou. Seu trabalho consistirá em escrever conjuntos de regras. Senhorita Ana, vou ser sincero com você por um momento, você me perdeu, admiti, convencido de que tinha estragado tudo de qualquer maneira. Deixe-me explicar, disse Ana rapidamente. Tudo fará sentido em 1 minuto. Vá em frente, estou ouvindo. Seu trabalho consistirá em criar conjuntos de regras, como eu já disse. Você receberá um cenário, geralmente perturbador, e terá que construir esses conjuntos de regras em torno desse cenário. Sem história, sem personagens, sem eventos, apenas as regras. Você entendeu, Sr. Mark? Na verdade não, eu admiti. Leia algumas histórias, então. Procure aquelas em que as pessoas encontram regras em novos empregos, ou quando se mudam para uma nova casa ou escola, você certamente encontrará algumas. Leia-as e use a caneta e o papel que fornecemos para escrever regras semelhantes. Quando a lista estiver pronta, coloque-a de volta no envelope e deixe-a na sua porta. Você tem até amanhã ao anoitecer. Se o envelope não estiver na sua porta até lá, presumiremos que você não está interessado. Vou tentar, eu disse depois de alguns momentos de reflexão. Não era como se eu tivesse algo melhor para fazer com meu tempo. Qual é o cenário? Este primeiro é um teste, disse Ana, então faça o cenário como quiser. Queremos ver se você oferece o que procuramos. Tente torná-lo o mais assustador possível, disse ela alegremente. Vou dar o meu melhor, eu disse, tentando fingir o menor entusiasmo. Esse é o espírito, Sr. Mark. Ana disse. Esperamos grandes coisas de você. Voltarei com outra ligação depois que a lista for avaliada, discutiremos seu salário então. Nos despedimos e ela desligou. Fiz um café apesar da hora, levei meu laptop para a cozinha e comecei a pesquisar. Uma rápida pesquisa no Google revelou tesouros de material, muitas histórias como Ana havia descrito e muitas comunidades centradas em torno dessas histórias. Comunidades como esta. Comecei a ler as histórias mais populares que encontrei, o que, com toda a honestidade, foi uma chatice total. Eu realmente não gosto de ler. Ainda assim, em poucas horas eu tinha uma boa compreensão do que deveria fazer. Algumas das histórias me assustaram, admito. Não sou um entusiasta do terror, mas também não sou um gato assustado. O que tudo quer dizer que é preciso um pouco de esforço para me irritar. À meia-noite, escolhi um cenário e elaborei o primeiro conjunto de regras. Eles não eram bons ou assustadores de forma alguma, então voltei e fiz de novo, destilando ainda mais aquela sensação assustadora. Na época, pensei que talvez tivesse talento para escrever, um talento oculto que nunca havia percebido até então. Eu já podia ver livros com meu nome, o que me rendeu muito dinheiro. Mas, olhando para trás, percebo que foi apenas o novo senso de propósito, depois de quase 1 mês sem ele, que me estimulou.
De qualquer forma, após várias revisões, fiquei satisfeito com o resultado. Então escrevi as regras no papel e coloquei de volta no envelope. Vendo que eram quase 4 da manhã e eu já estava acordado há quase 22 horas, fui dormir. Acordei por volta das 2 da tarde e decidi deixar o envelope do lado de fora, como Ana instruiu, mas ficar atento para ver quem viria a buscá-lo. Eu ainda estava convencido de que era um programa de pegadinhas ou algo parecido, mas achei que conseguiria algum dinheiro pelo meu esforço e pelo direito de transmiti-lo. Então esperei, com os olhos colados no olho mágico. 5 minutos viraram 10, depois meia hora, mas ninguém apareceu. Claro que ninguém viria, pensei. Como eles saberiam se eu não ligasse para eles? Quando eu estava prestes a jogar a toalha e ligar para Seb, meu telefone tocou. Reconheci o número imediatamente. Boa tarde, Sr. Mark, Ana me cumprimentou. Olá, eu disse. A lista está pronta, você vai mandar alguém buscá-la? Perguntei. É para isso que estou ligando para você, respondeu Ana. As regras foram avaliadas. Meus superiores estão muito insatisfeitos com seu trabalho. Você está contratado, Sr. Mark. Como? Quando? Perguntei estupefato, abrindo a porta e encontrando o envelope ainda lá. Você começa hoje à noite às 10 da noite, turno de 9 horas, incluindo intervalos. Vou lhe enviar uma mensagem com o endereço em breve, disse Ana, ignorando minha pergunta. Esperamos vê-lo lá, Sr. Mark. Com esse comentário alegre, ela desligou. Tentei ligar de volta algumas vezes, mas nunca foi atendido. Uma voz robótica alegre me disse que o número não estava mais em uso. Recebi uma mensagem alguns minutos depois que continha um endereço a cerca de meia hora de distância, mas tentar ligar para esse número deu o mesmo resultado. Eu estava assustado antes, mas isso selou o acordo. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, só sabia que não queria mais participar daquilo. Então resolvi ligar de volta para Seb, perguntar educadamente que porra é essa e dizer a ele para encontrar outra coisa para mim. Mas antes de fazer qualquer uma dessas coisas, percebi algo fora do lugar. O envelope foi colocado novamente no centro do capacho. Peguei-o com cautela, olhando para o corredor vazio em busca de qualquer sinal de movimento. O envelope parecia mais grosso entre meus dedos, mas um pouco mais leve do que antes. Abrindo-o, encontrei $300 dentro, em notas de $20. Eu sei que pode não parecer muito, e realmente não é uma quantia exorbitante de dinheiro, mas naquele momento foi um salva-vidas para mim. Então, apesar do meu melhor julgamento, afinal tentei. Eu já ganhei $300 com o negócio até agora, então definitivamente valeu a pena meu tempo, pelo menos. Fui às compras para reabastecer a geladeira, abasteci o carro, preparei e comi um jantar de verdade pela primeira vez naquele mês e esperei a noite chegar. Saí de casa 40 minutos antes do meu turno. O GPS do telefone detectou o endereço imediatamente, levando-me para fora da cidade por algumas estradas rurais maltratadas. Passei por algumas cidades pequenas no caminho, mas quase não vi nenhum outro carro na estrada. O GPS me levou para fora do asfalto e em algum ponto para a terra batida, em uma floresta escura. Sinos de alarme dispararam na minha cabeça, dizendo-me o quão ruim era essa ideia, mas eu os ignorei. A crença de que se tratava apenas de uma brincadeira ficou mais forte, rechaçando o crescente pavor e a paranoia. Depois de mais 10 minutos pela floresta, vi algo entre as árvores. Um prédio de 3 andares com cobertura plana e janelas escuras. O GPS me apontou diretamente para ele e, quando me aproximei, uma alta cerca de concreto com arame farpado apareceu no meu campo de visão. Algumas vagas de estacionamento vazias me cumprimentaram quando entrei na clareira, então parei em uma. Eu estava perto o suficiente do portão para ver que a corrente em volta das alças pendia livremente, deixando-o destrancado. Saí do carro com cautela,
deixando o motor ligado caso precisasse fazer uma retirada apressada. Gente, vocês podem sair! Eu gritei na noite silenciosa. Eu sei que isso é uma brincadeira. Ah, você me pegou bem! Nenhuma resposta veio, mas esperei alguns minutos, esperando que eles desistissem. Eu tinha certeza de que havia câmeras em algum arbusto próximo, me filmando, esperando minha reação. Em vez disso, quando alguns minutos chegaram a 10, nada aconteceu. Aproximei-me do portão, para tentar ver se havia alguém lá dentro, e a sensação de pavor que crescia dentro de mim aumentou para 11. Ao lado do portão, montada na superfície plana da cerca de cimento, havia uma placa de metal. Isso não pode ser real, é impossível, pensei enquanto lia o texto na placa. Asilo Sunny Hills estava escrito nele, junto com o endereço em uma fonte menor. O local que imaginei para meu conjunto de regras. Eles provavelmente tiveram acesso ao meu histórico de pesquisa, pensei. Provavelmente vi esse nome em algum lugar de uma história e me apropriei dele, e eles descobriram. Fiquei meio satisfeito com minha conclusão, mas isso não fez com que meu pânico crescente desaparecesse. Se isso fosse algum programa de pegadinhas, era muito elaborado. Eu não sabia como proceder, estava dividido entre voltar para o carro para sair ou entrar para ver o que estava acontecendo. Olhando de volta para a floresta em busca de qualquer sinal de vida, notei movimento na escuridão. Algo estava lá, mas era rápido demais para ser humano. Ele disparou entre as árvores, escondendo-se em suas folhagens, e senti uma crise de náusea quando o avistei novamente. Isso selou tudo. Eu não queria ficar por aqui e correr o risco de ser atacado por algum animal selvagem. Peguei meu telefone enquanto caminhava até o carro e vi o relógio marcar 22 horas. O carro gaguejou e ouvi o motor morrer. Que diabos? Eu pensei confuso. O carro era uma porcaria, mas não tinha nenhum problema que eu soubesse, além de ser um pouco velho. Corri até lá e me joguei no banco do motorista, pegando as chaves para tentar ligar o carro. O motor roncou, mas falhou com um ruído patético. Um lampejo de movimento na clareira chamou minha atenção quando eu estava prestes a tentar novamente, mas perdi de vista o que quer que fosse. Isso foi até que ele colidiu com a janela do passageiro, quebrando ar e fazendo chover cacos de vidro em mim. Que porra é essa? Eu gritei, meu pânico em pleno andamento. Não havia nada lá, mas eu sabia que poderia voltar a qualquer momento. Com dedos trêmulos, peguei as chaves novamente e tentei ligar a ignição. Nada. Porra! Eu gritei, batendo minha mão no volante. Meu telefone tocou no meu bolso, me fazendo pular para trás no banco. Tirei-o, deixei-o cair entre os assentos e tentei pescá-lo. Outro impacto sacudiu o carro, quebrando o vidro traseiro. Meus dedos prenderam o telefone e eu o puxei freneticamente. Ajuda! Eu gritei no momento em que atendi a ligação. Senhor Marcos? Ana perguntou, no mesmo tom calmo e doce de sempre. Estávamos esperando você lá dentro, está tudo bem? Porra, eu não. Gaguejei. Algo está atacando o carro, estou preso. Ouça-me, Sr. Mark, disse Ana, com a voz um pouco mais urgente. Mantenha a calma. Saia do carro e corra para dentro. Eles não vão te seguir. Como você sabe? Perguntei. E se? Um grande estrondo parou as palavras na minha garganta. Algo colidiu com o para-brisa, criando uma teia de rachaduras que o atravessou. Entrei em pânico ainda mais, lutando para desatar o cinto de segurança. Confie em mim, Ana gritou em meu ouvido, e corra para dentro. Eu não precisava que ela me contasse pela terceira vez. No momento em que o cinto de segurança foi desabotoado, saí do carro. Caí de 4 e saí assim, ficando de pé depois de alguns momentos. Passos apressados ecoaram atrás de mim, mas não me virei.
Eu fui até o portão, em uma corrida alimentada pelo terror que tenho certeza que quebrou 1 ou 2 recordes mundiais. Uma vez dentro do pátio, corri até a porta do prédio. Eu me joguei contra ela, mas ela abriu sem problemas, então caí no chão. Depois de rolar até parar no tapete fino, parei um momento para recuperar o fôlego. Senhor Marcos? Uma voz chamou das minhas mãos. Você ainda está aí? Você conseguiu? Acontece que consegui segurar meu telefone mesmo durante minha corrida frenética por segurança. Sua tela estava coberta por um intrincado fractal de rachaduras, resultado de eu correr de 4 e esmagá-lo contra a calçada, mas ainda assim funcionou. Levei-o ao ouvido antes de falar. Sim, respondi às ligações de Ana. Consegui entrar, acho que estou seguro. Ótimo, disse Ana. Por favor, vá para o 3º andar. Seu escritório é a 3ª porta à direita. Clique em. Ela desligou novamente antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. A percepção de que isso não era uma brincadeira, de que eu estava em perigo real, finalmente me ocorreu. Eu precisava sair imediatamente. Mas não consigo chegar ao meu carro com essas coisas lá fora, pensei. Decidi fazer bom uso do meu telefone e pedir ajuda, mas era quase impossível navegar no menu. Não consegui ver nada pelas rachaduras. Depois de alguns minutos me atrapalhando, fazendo o possível para adivinhar onde estava tudo e o que eu estava pressionando, consegui ligar para o 911. Mas a ligação não foi completada, provavelmente não tinha recepção. Puta que pariu! Eu choraminguei alto. Estando entre a espada e a espada, decidi que minha melhor chance de sobrevivência era seguir em frente. Talvez Ana me ligasse novamente e eu pudesse dizer a ela que queria sair. Caminhei até o elevador, parado perto das portas enquanto esperava que ele me alcançasse. Olhando em volta, percebi como aquele lugar estava vazio. Havia uma recepção na entrada, mas ninguém a administrava. Eu podia ver um armário de enfermagem através de uma alta porta de vidro, mas não havia ninguém lá dentro. Além da minha própria respiração, não havia outros sons no prédio. Parecia que eu estava completamente sozinho. O barulho do elevador me libertou do meu estupor. Suas portas se abriram e entrei com cautela, apertando o botão do 3º andar. A subida foi curta, mas não o suficiente, pois me ofereceu tempo suficiente para mergulhar novamente em meus pensamentos. O nome da instituição, seu layout, as criaturas que me atacaram depois das 10 da noite, nada disso fazia sentido. Eu não queria admitir, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu só esperava estar errado. Mas quando o elevador chegou ao 3º andar, quando abri a 3ª porta à direita, quando encontrei uma mesa diante de uma parede cheia de monitores, percebi com terror que tinha razão. O único pedaço de papel velho e amarelado colocado ordenadamente no centro da mesa selava o acordo, e esse era o cenário que eu havia imaginado. Com as mãos trêmulas, peguei o pedaço de papel, reconhecendo minha própria caligrafia. Você deve ser o cara novo, dizia. Eu temia ler mais, mas precisava saber, sem sombra de dúvida, que era isso que eu pensava. Desculpe, não pude estar lá para treiná-lo pessoalmente. Você realmente poderia ter usado meu conhecimento para ter sucesso em suas novas funções. Esperamos que esta lista de regras seja suficiente e ajude você a passar sua primeira noite. Se você aguentar até de manhã, sugiro fortemente que nunca mais volte aqui. Nenhuma quantia de dinheiro vale a pena. Com meu conselho pessoal resolvido, vamos às regras. Regra 1. Escreva seu nome e horário de chegada no livro de registro na recepção no início do seu turno. O guarda verifica o livro de registro às 22h05 em ponto antes de fazer sua ronda e usará força letal em qualquer pessoa que não esteja registrada. Se você esquecer, terá que evitar o guarda pelo resto da noite. Eu queria gritar de novo, de frustração e raiva dirigida à minha própria estupidez. Eu já havia quebrado a primeira regra e,
Se as consequências fossem o que imaginei que seriam quando escrevi aquela maldita coisa, quebrei a regra mais importante de todas. Coloquei a lista de lado e olhei para as imagens da câmera na minha frente. Cada monitor exibia um dos muitos corredores ou salas do hospital, mas eu estava procurando um em particular. A área da recepção apareceu e, através da imagem granulada, vi um livro grosso aberto sobre a mesa. O guarda já verificou, mas não consegui vê-lo em lugar nenhum. Isso foi uma má notícia. Horrível mesmo. Veja, eu não imaginei o guarda como um homem idoso normal, obedientemente fazendo suas rondas com uma lanterna e um rádio na mão, ou mesmo como um humano, aliás. Não, a melhor maneira de se dirigir ao guarda não era ele, mas sim. Era uma figura alta e larga que caminhava pelos corredores à noite em busca de qualquer coisa fora do lugar. Era uma entidade sem rosto, incapaz de sentir emoções como empatia ou misericórdia. E era forte, talvez insanamente. Inabalável em sua busca por livrar a propriedade de hóspedes indesejados. Eu imaginava o guarda como um aliado improvável, algo que poderia enfrentar qualquer adversidade que alguém pudesse enfrentar durante seu turno, desde que seguisse as regras. Caso contrário, o guarda seria o seu pior inimigo. Examinando os outros monitores, notei uma porta grossa de metal balançando violentamente nas dobradiças. Os monitores não tinham nenhum som, mas mesmo assim ouvi o barulho do metal até o terceiro andar. Observei com a respiração suspensa quando a fechadura quebrou e a porta se abriu, revelando a escuridão espessa lá dentro. Algo saiu daquela escuridão lentamente, seus olhos se erguendo para espiar dentro da câmera. Senti seu olhar pousar em mim através do monitor, me congelando ainda no assento. A criatura se afastou lentamente e eu não conseguia desviar o olhar de sua forma mutilada. Era grande e volumoso, com músculos inchados cobertos por veias salientes. Não duvido que qualquer fisiculturista teria inveja de seu físico, exceto pelas deformidades da criatura. Uma de suas pernas dobrada para trás na altura do joelho, a fonte de sua lentidão ao arrastá-lo pelo chão. Seus braços tinham comprimentos diferentes, sendo o direito o mais longo dos dois. Estava completamente sem pelos e tinha uma expressão de horror permanentemente congelada em seu rosto. Simplesmente olhar para ele me deixou paralisado de medo. Depois que ele saiu do campo de visão da câmera, eu me libertei do feitiço. Abri o jornal e continuei lendo, embora já soubesse o que iria encontrar. Regra 2. Vá imediatamente para a sala de monitoramento. Você pode seguir o caminho que quiser, mas terá que passar pelo confinamento solitário e dizer oi para Greg. Se você não fizer isso, Greg irá explodir, e não queremos isso. Caso você esqueça, terá que chamar as enfermeiras para sedá-lo e trazê-lo de volta para a cela. Eu imaginava que o asilo Sunny Hills estava lotado de pacientes, mas eram todos pessoas normais. Todos, exceto Greg, que era um pouco mais especial. Nascido de uma mãe possuída que fazia parte de uma seita, Greg herdou sua força e comportamento selvagem. Mas o culto não foi gentil com ele enquanto ele crescia, submetendo-o a rituais destinados a revelar seus poderes latentes. Isso resultou em uma infinidade de condições físicas e mentais, e quando os cultistas finalmente conseguiram o que queriam, despertando o potencial de Greg, ele massacrou todos eles. Ele foi encontrado pelas autoridades alguns meses depois, vagando pelo campo, e eles o acolheram. Mas ele provou ser forte demais para eles, então o transferiram para cá para viver o resto de seus dias em confinamento. É claro que sei de tudo isso porque eu mesmo inventei. Greg não era uma pessoa real, de carne e osso, ou pelo menos nunca deveria ser. Mas a parte que partiu meu coração? Eu o imaginei precisando daquele pouquinho de segurança, daquela sensação fugaz de que alguém neste mundo se importava com ele, para mantê-lo são e dócil. É por isso que escrevi essa regra da maneira que fiz, e quebrar essa regra também quebrou meu espírito. O pobre Greg não merecia isso, nada disso. O único lado positivo era que Greg não viria me procurar especificamente. Ele vagava sem rumo pelo prédio até ser pego,
Fiquei tentado a sair e procurá-lo pessoalmente, para corrigir um pouco o meu erro, mas sabia que era uma má ideia. Procurei um rádio nas gavetas e retirei-o quando o encontrei. Olá, alguém pode me ouvir? Eu perguntei, apertando o botão e segurando-o perto da minha boca. Greg quebrou a contenção. Precisamos de uma equipe de enfermeiras o mais rápido possível. Copiado, respondeu uma voz feminina. Fique onde está, uma enfermeira será enviada para reconter Greg. Apenas o silêncio se seguiu a essa declaração, mas dei um suspiro de alívio. Cumprida essa tarefa, retomei a leitura, tanto para refrescar a memória quanto para, esperançosamente, encontrar alguma explicação para essa loucura. Regra 3. Uma vez dentro da sala de monitoramento, verifique as imagens da câmera uma vez a cada 30 minutos e relate qualquer coisa fora do comum ao guarda. Além do guarda e das enfermeiras, qualquer coisa nos corredores à noite é considerada fora do comum. Bom, pensei, já estou fazendo isso. Bem, eu estava fazendo metade disso, para ser mais preciso. A metade do monitoramento. Eu não tinha certeza sobre chamar o guarda, já que não fiz login como deveria, mas decidi que queimaria aquela ponte quando chegasse lá. Regra 4. Se o guarda vier verificar você, não olhe para ele. Responda apenas à primeira pergunta dele, não importa qual seja, e não continue conversando. Ele tentará fazer você falar mais, mas irá embora depois de 10 minutos. Eu tinha certeza que poderia ignorar isso esta noite. Se o guarda viesse atrás de mim, não seria para me fazer perguntas. Quanto às perguntas em si, não tinha nenhuma específica em mente quando escrevi esta. Pensei no guarda fazendo perguntas aleatórias, mas profundamente pessoais, com o objetivo de perturbar e provocar você. O que aconteceria se você não respondesse à primeira pergunta ou se respondesse a mais de uma? Eu não sei. Eu não imaginava tão longe, e isso me assustou. Pelo menos com as outras regras, eu tinha uma ideia aproximada do que aconteceria se eu as quebrasse. Larguei o jornal e passei a observar os monitores, para ver a tentativa de contenção de Greg. Verificando o relógio na parede, vi que meia hora havia se passado, mas a noite ainda era uma criança. Encontrei o guarda patrulhando os corredores aleatoriamente, mas não sabia o suficiente sobre o layout do prédio e as câmeras para saber onde ele estava. Percebi que isso era uma má notícia. Sem esse conhecimento eu não teria certeza de quando o guarda estava se aproximando de mim. Outra ponte para queimar mais tarde. Logo depois encontrei a enfermeira que também foi enviada. Ela era tenho um pouco de vergonha de admitir isso, mas foi assim que imaginei. Eu nunca esperei que tudo isso se tornasse real, ok? Ela era uma mulher pequena, com curvas nos lugares certos, e uma roupa de enfermeira minúscula e reveladora que ficaria mais em casa em um filme adulto do que em um hospital. A única coisa que se destacou foi seu rosto, pálido como um fantasma e com lábios e olhos escuros, além de pontos aleatórios percorrendo suas feições. Sou bem básico quando o assunto é terror, ok? Eu sei disso, não sou um aficionado e não vou fingir que sou. De qualquer forma, todas as enfermeiras eram assim, com poucas diferenças entre elas. Sem nomes, sem números, sem maneira de diferenciá-los um do outro. Eles são uma mente coletiva com um propósito singular, em conter qualquer um que não seja o guarda. Mas eles são muito estúpidos e fáceis de serem enganados, então não me preocupei muito com eles. De qualquer forma, essa enfermeira em particular foi de grande ajuda, e não apenas porque ela reconteria Greg. Ela passou pelo elevador no caminho e eu vi os dois colados acima das portas. Eu sabia a localização dela, então poderia usá-la para mapear o prédio. Eu a segui de um monitor a outro, desenhando um mapa mental de onde quer que ela fosse, e aos poucos descobri onde cada câmera do prédio estava em relação umas às outras. Isso consumiu boa parte da noite, cerca de 2 horas ou mais. Ela parecia não ter pressa em encontrar Greg, ou talvez eu devesse ter lhe dado mais detalhes quando liguei mais cedo. Também cumpri minhas outras tarefas,
ficando de olho em todos os monitores em busca de anomalias e seguindo Greg e o guarda também. Minha atenção estava concentrada em todos os sentidos na minha tentativa de acompanhar tudo que poderia me matar, então não percebi quando um dos monitores ficou estático. Não até que a estática começou a se espalhar pela tela, engolindo o plástico que a envolvia. Quando vi, já havia alcançado os monitores ao seu redor. Entrei em pânico, pegando o papel para ver as regras novamente. Regra 5. Se você observar uma anomalia estática nos monitores, ligue para o departamento de TI e saia da sala imediatamente. Caminhe pelo prédio por exatos 15 minutos, a anomalia deverá ser corrigida. Isso foi uma má notícia. Eu sabia o que a estática faria, ela se espalharia pela sala e engoliria tudo. Se isso me tocasse, bem, não seria bom para minha saúde. E não pararia na sala de monitoramento, espalhar-se-ia indefinidamente até que o departamento de TI parasse. Pulei da cadeira e peguei o rádio, indo até a porta. Parei com a outra mão na maçaneta, decidindo ligar daqui. Mesmo com a estática se espalhando lentamente atrás de mim, eu sabia que esta sala ainda era mais segura que os corredores. Olá! Eu perguntei depois de me atrapalhar com o rádio. Preciso do departamento de TI, é uma emergência. Gritei no rádio mais algumas vezes até que alguém atendeu. Uma voz sonolenta rompeu a estática, parecendo muito irritada por ter sido perturbada tão tarde da noite. E aí, qual é o problema? A voz perguntou, um jovem pelo som. Um dos monitores ficou cheio de estática, gaguejei, e agora está se espalhando pela sala. Ah, sim, disse o cara de TI, parecendo completamente entediado. Você conhece o protocolo para esta situação? Saia da sala por 15 minutos até cuidar disso, certo? Perguntei. Sim, ele respondeu. Já vou para aí e é melhor não encontrar você aí. Posso consertar os monitores, mas não posso consertar as pessoas. Entendi, eu disse. Dei uma última olhada nos monitores e descobri que metade deles havia desaparecido. Eu ainda podia ver o guarda patrulhando o andar térreo, mas não consegui localizar a enfermeira ou Greg em nenhum lugar dos monitores restantes. Porra! Saí da sala em silêncio, para não revelar minha posição a ninguém. O corredor estava vazio, mas eu não conseguia ficar parado. A regra não era clara sobre se eu deveria estar em movimento durante os 15 minutos, então decidi arriscar. Eu queria encontrar um armário em algum lugar e me esconder. Agora, pelo que imaginei do lugar, havia armários espalhados por todos os andares menos no terceiro. Este andar contava com a sala de monitoramento, a sala de descanso das enfermeiras e algumas outras salas diversas, mas sem armários de armazenamento. Caminhei com cautela até as escadas e desci um degrau de cada vez, olhos e ouvidos atentos a qualquer sinal de movimento. O prédio estava quase escuro à noite, eu tinha certeza de que as câmeras tinham alguns aprimoramentos de visão noturna para me permitir ver claramente. Mas aqui, eu estava quase cego. Meus olhos se adaptaram depois de um tempo, mas por pouco. Você, Fren? Ele perguntou. Sua voz era profunda e rouca, quebrando nas bordas, mas senti calor por trás dela. Sim, eu me esforcei para responder. Eu sou um amigo. Não me machuque, ok? Greg ficou intrigado com minha resposta. Ele processou isso muito lentamente, mas não fez nenhuma tentativa de me derrubar. Tive medo de que ele não conseguisse me entender, que ele explodisse e, em resposta, me atacasse também. Mas seus lábios se curvaram em um sorriso. Fran! Ele gritou de alegria. Greg, Fran! Ele agitou os braços alegremente, acenando para mim no ar em todas as direções. Sim, grandalhão. Eu respondi, sentindo a náusea aumentando. Eu sou um Fren. Coloque-me no chão devagar, ok? Não machuque seu amigo. Greg Fren, Greg Fren,
Ele cantou e me abaixou no chão um pouco rápido demais. Caí de cabeça, sentindo meu pescoço torcer e meus ombros se contorcerem, mas não fiquei gravemente ferido. Greg soltou meu pé e eu me levantei, trêmulo por causa de várias dores e cheio de cansaço. Qual é o nome, cara? Greg perguntou com entusiasmo. Levei um momento para perceber o que ele quis dizer, já que ele pronunciou bastante as palavras. Mark, respondi quando finalmente decifrei. Mac. Greg gritou de volta, pronunciando meu nome também. Frei Mac. Perto o suficiente, grandalhão, eu disse, com um sorriso bobo no rosto para combinar com o dele. Eu sei que deveria estar com muito mais medo do que estava, mas simplesmente não consegui. Apesar de sua aparência, Greg era uma pessoa genuinamente doce que a vida tratou injustamente. Claro, ele poderia me quebrar como um galho, mas naquele momento eu tinha 100% de certeza de que ele não faria isso. Vamos play, Greg começou, mas foi interrompido. A enfermeira me abordou do nada, me fazendo cair no chão. Agora, joguei futebol no ensino médio. Muitas vezes fui abordado por caras maiores do que eu, mas deixe-me dizer, em nenhum deles se compara. Duvido seriamente que um jogador profissional possa me enfrentar com tanta força. Caí de lado a cerca de 3 metros de distância e derrapei até parar no chão áspero. Com as queimaduras no tapete adicionadas à lista de ferimentos que sofri até agora, olhei para cima. A enfermeira ficou cara a cara com Greg. Não se machuque, cara. Ele gritou com ela, alto o suficiente para empurrar seu cabelo para trás. Mas ela não se intimidou nem um pouco. Ela esperou que ele terminasse e trouxe a seringa que queria usar em mim mais cedo. Para o bem dela, pensei, é melhor que essa coisa seja tranquilizante para elefantes. Greg tentou socá-la novamente, mas ela se abaixou sob seu longo braço com surpreendente velocidade e graça. Ela estendeu a mão e agarrou o pulso de Greg, tentando mantê-lo firme. Greg ergueu o braço e a golpeou contra o teto. Ela perdeu o controle sobre ele e caiu no chão, fazendo chover gesso e concreto ao seu lado. Quão fortes são essas aberrações? Eu me perguntei. E quão resiliente? Se Greg tivesse feito isso com outra pessoa, como eu, por exemplo, tenho certeza de que teria sido uma morte instantânea. Mas a enfermeira levantou-se como se nada tivesse acontecido e pulou nele. Os dois lutaram pelo corredor, lutando um contra o outro, mas não houve um vencedor claro. Eles pareciam equilibrados. Percebendo que eles estavam tão ocupados com suas brigas que se esqueceram de mim, decidi que era hora de sair. Fiquei de 4, mas a briga louca deles me alcançou. Saí freneticamente, evitando chutes cegos, socos e pancadas que eram fortes o suficiente para transformar meus ossos em pasta. A enfermeira voou contra a parede ao meu lado quando cheguei a um canto e olhou para mim enquanto caía no chão. Senti minha pele enrijecer 1 ou 2 tamanhos quando ela estendeu a mão para mim, mas o braço de Greg veio até ela por trás de mim e a agarrou novamente. Olhando para trás, para eles lutando como 2 feras míticas, tomei a esquina e fugi cegamente. Acho que não dei nem 10 passos antes de colidir com alguma coisa e ser mandado embora. Virei lentamente a cabeça para olhar para frente e meu olhar horrorizado pousou na figura esguia do guarda. O que há com essa comoção? Ele perguntou, apesar de não ter boca. Sua voz emanava do espaço ao seu redor, um barítono baixo e sinistro que me sacudiu as entranhas. Quem é você? Qual o seu nome? Eu não respondi. Levantei-me e corri de volta para Greg e a enfermeira. Pare! O guarda gritou atrás de mim e me perseguiu. Pelo menos ele não foi tão rápido quanto a enfermeira, mas ainda estava nos meus calcanhares. A briga entre Greg e a enfermeira avançou, chegando à área de recepção, e o encontramos esmagando-a contra a mesa grossa da recepção. A cada batida, a madeira se estilhaçava e gemia, até ceder. Se identifique!
O guarda repetiu atrás de mim. Eu decidi foder tudo. Corri em direção à saída, em direção ao mundo exterior cheio de menos loucura que este lugar. Eu ligaria meu carro, iria embora e nunca mais olharia para trás. Mas o guarda agarrou a gola da minha camisa e me parou, a poucos passos da porta. Ele me puxou para trás com um movimento rápido que cortou minha respiração, murmurando maldito Oligan baixinho. Mac! Greg gritou. Quando o guarda me girou, pronto para me jogar de bruços, vi Greg de relance. Ele tinha seringas saindo dele em vários pontos do corpo, todas com os êmbolos voltados para baixo. Seus movimentos eram mais lentos, gaguejantes e seus olhos estavam semicerrados. Ele correu em minha direção e do guarda, com passos vacilantes, e deu um soco. Como a enfermeira tinha feito muitas vezes esta noite, o guarda voou de cara contra uma parede. Ir! Greg gritou e agarrou uma das minhas pernas. Fren, seja safe. Com isso, ele me jogou contra uma janela. Eu bati nele, caindo do lado de fora em um tapete de grama e cacos de vidro. A façanha de Greg foi útil para me tirar do perigo imediato, mas não foi muito gentil com o meu corpo. Entre ser jogado como uma boneca de pano, voar de uma janela e cair no chão a cerca de 2,10 metros de altura, fiquei bastante machucado. Minhas mãos e rosto estavam descobertos, então ficaram salpicados de cortes superficiais. Minha perna doía tanto com a força do puxão que eu tinha certeza de que iria mancar. E o resto do meu corpo apenas doía. Tipo, em todo lugar. Eu tinha certeza de que havia distendido 1 ou 10 músculos. Isso vai voltar para me morder amanhã, pensei. Isso é se eu ver amanhã. Deitei-me no chão por um tempo, permitindo ao meu corpo um breve alívio antes de forçá-lo a se mover e fazer as coisas novamente. Minha respiração se acalmou e meu pulso desacelerou, mas eu não queria me levantar até que fosse absolutamente necessário. Depois de alguns momentos, ouvi um barulho alto vindo de dentro do prédio e percebi que era Greg. Os anestésicos finalmente o mataram. Os sons de seu corpo sendo arrastado pelo chão logo se seguiram. Eu queria me levantar. Eu queria tanto. Eu queria voltar lá e ajudá-lo, mas sabia que isso teria sido suicídio. Triste pelo meu novo amigo que salvou minha vida 2 vezes, levantei-me lentamente. Tal como eu suspeitava, a minha perna tinha dificuldade em suportar o meu peso. De volta ao prédio, decidi tentar chegar ao meu carro e ligá-lo. Essa decisão foi alimentada pelo medo e foi estúpida, eu sabia disso, mas não era um plano totalmente ruim. O carro ficou sem bateria ou precisou de algumas inalações de fluido de partida. Felizmente eu tinha os 2 no porta-malas, então pude ligá-lo. Mas então, lembrei-me das criaturas que me perseguiram até aqui e me meteram nesta confusão. Eu poderia ligar o carro, mas para isso precisava de tempo e tinha certeza de que não me deixariam ficar com ele. Eu podia ouvi-los deslizando lá fora, havia muitos deles agora. Lá dentro está, pensei. Enfiei a mão no bolso, lembrando que guardei a lista lá antes de sair. Peguei-o, desdobrei-o e lutei para lê-lo sob a luz desbotada da lua. Regra 6. Se você encontrar as enfermeiras do turno da noite, corra. Esconda-se assim que quebrar a linha de visão e espere que eles se afastem antes de sair. Fique atento a eles enquanto estiver na sala de monitoramento e, se os vir se aproximando da porta, esconda-se embaixo da mesa. Bem, esse era inútil agora. Regra 7. Não interaja com os pacientes. Não questione ou responda e, acima de tudo, não faça acordos com eles. Ah, sim, uma das regras mais estranhas. Eu deixei isso meio vago de propósito, mas principalmente porque não conseguia pensar em nenhum acordo. Agora tinha o potencial de me fuder em grande estilo. Regra 8. Se você ouvir gritos, ignore-os. Se os gritos se aproximarem, ignore-os com mais força. Você pode usar fones de ouvido para bloqueá-los.
Os gritos não entrarão no seu quarto a menos que você os deixe entrar, então não faça isso. Não precisa se preocupar com isso até eu voltar, pensei. Os gritos só aconteceriam se eu estivesse dentro da sala de monitoramento. Assim como a voz do guarda, eles estavam desencarnados, saindo do espaço vazio. Eles começavam em algum lugar do hospital e seguiam em sua direção, parando do lado de fora da porta e ficando ali parados por 10 a 15 minutos. Se você puder ignorá-los, o pior que eles farão é lhe dar um bom susto. Mas à medida que ficam cada vez mais altos, alguns podem tentar fugir ou descobrir o que os causa. Se você abrir a porta e deixá-los entrar, eles farão muito mais do que apenas assustar você. Eles vão enxamear você como, bem, um enxame de abelhas. Só que haverá gritos em vez de zumbidos, e nenhuma abelha de verdade. Eles seguirão você a partir desse ponto, com o volume aumentando exponencialmente. Nesse ponto, seria melhor encontrar a janela mais próxima e pular. Não sei o suficiente sobre a anatomia humana e como o som a afeta, mas meu melhor palpite é que seus tímpanos irão primeiro. Depois disso, talvez seus olhos, já que são bem macios. De qualquer forma, os gritos acabarão ficando altos o suficiente para liquefazer seus ossos. Mas vai demorar um pouco e cada momento será uma agonia completa e absoluta. Regra 9. E não saia do prédio até o final do seu turno. Regra 10. Se você sair do prédio antes do término do turno, em hipótese alguma saia do pátio. Volte para dentro o mais rápido possível. Todas as portas e janelas estarão trancadas, então chame o guarda para deixá-lo entrar novamente. Soltei uma foda longa e gemida. Não era como se eu fosse sair do quintal, não fiquei particularmente emocionado ao descobrir se conseguiria fugir das criaturas da floresta. Mas também não poderia chamar o guarda e não poderia arrombar as janelas sem que ele viesse me pegar. A única outra alternativa era entrar furtivamente pelo porão. Se fora do asilo era ruim e lá dentro era pior, o porão era outra lata de merda. Fiquei indeciso sobre o que deveria fazer, até que uma pedra do tamanho de uma melancia caiu do céu bem ao meu lado. Que merda é essa? Eu gritei, correndo. Mais pedras vieram, todas grandes o suficiente para me esmagar. As criaturas da floresta ficaram impacientes e aparentemente decidiram me pegar de um jeito ou de outro. Eles tinham medo de entrar no pátio por causa do guarda, eu tinha certeza, mas não tinham problema com arremesso de pedras. Percebendo que eles miravam pelo som, já que não podiam me ver por cima da cerca, tentei ficar o mais quieto possível enquanto me afastava. Mas algumas pedras caíram onde eu estava há poucos momentos, mas o resto começou a voar aleatoriamente. Cheguei à lateral do prédio sem ser atingido e encontrei o alçapão que dava para o porão. Estava trancada, a fechadura acorrentada e presa com um cadeado volumoso. Porra, eu resmunguei, baixinho o suficiente para não ser ouvido. Escrevendo e imaginando as regras, esqueci de incluir um chaveiro com chaves úteis em algum lugar ali. Eu estava sem sorte, ou assim acreditei até que outra pedra caiu perto com um baque forte. Arrastei-me na frente da escotilha, respirei fundo e me preparei para colocar meu plano em ação. Sua mira é uma merda. Eu gritei durante a noite. As palavras mal saíram da minha garganta e vi uma pedra voando por cima da cerca. Saí da esquiva bem a tempo e ela caiu no pesado alçapão com um guincho metálico. Mas a corrente e a fechadura sobreviveram, eram muito grossas. Isso é tudo? Eu gritei, voltando para a frente da porta. Eu peguei aquela pedra com uma única mão. Outra pedra voou e bateu na porta. E então outro, e então houve uma pausa. Eu ouvi algo pesado sendo arrastado da floresta em direção à cerca e vi o topo da pedra subir no ar antes de ser lançada com grande esforço. Este era muito maior. Mais ou menos do tamanho de uma bola de praia generosa, daquelas que vão até a cintura. Eu pulei para fora do caminho, caindo de bruços, e ouvi o barulho através do alçapão. Me levantando, vi a escada que levava ao porão, com a pedra na base.
Obrigado, otários! Eu gritei e rapidamente entrei. Mais algumas pedras voaram, mas todas caíram na frente da porta onde eu estava. Desci as escadas lentamente, entrando na escuridão enquanto o ar viciado invadia minhas narinas. Este lugar fedia decomposição, podridão e mofo. Lâmpadas pendiam do teto, mas sua luz era sufocada pelo tempo e pela espessa camada de poeira que se acumulava em seus vidros. Eu mal conseguia ver alguns metros à frente, mas minha perna não me deixaria me apressar de qualquer maneira. Então manquei, com a mão na parede à minha esquerda, procurando a saída. O problema do porão é que ele é enorme, atravessado por corredores estreitos e salas misteriosas que se reorganizam todas as noites. Encontrar o caminho para contorná-los sempre será difícil, não importa quantas vezes você faça isso, mas acho que nenhuma pessoa sã gostaria de estar aqui 2 vezes. Mas a pior parte? Nunca imaginei nada específico para aquelas salas misteriosas, malditas coisas poderiam conter qualquer coisa. No meio do corredor, me deparei com a primeira sala. Ele emergiu da escuridão quando me aproximei dele, e eu estava pensando em simplesmente passar por ele. Mas, conhecendo este lugar, qualquer um dos quartos poderia conter a saída. Então eu precisava correr um risco. Meus dedos se enrolaram no metal frio da maçaneta e abri a porta bem devagar. Suas dobradiças enferrujadas gritaram no corredor quando ele se abriu, e arrisquei dar uma espiada lá dentro. A sala era grande e muito mais quente que o ar lá fora. Quase convidativo, na verdade, visto que o frio da noite me seguiu. Dei um passo hesitante para dentro, pronto para fugir ao menor sinal de problema. As paredes à minha esquerda e à direita eram atravessadas por um emaranhado de tubos de cobre, e à minha frente estava uma fera iminente com entranhas em chamas. Uma caldeira de aparência antiga, queimando pacientemente seu combustível enquanto aquecia o hospital, oferecendo calor e traços de luz bruxuleante ao quarto no processo. Estendi minhas mãos e me aproximei dele, de alguma forma não percebendo que meus dedos estavam congelados. Ao chegar perto o suficiente para aquecê-los, finalmente notei o velho esfarrapado cochilando em uma cadeira ao lado da caldeira. Minha respiração engatou e minha garganta gemeu. Os olhos do homem se abriram e ele esfregou o sono por um momento antes de pousarem em mim. Ah, finalmente, disse ele com uma voz grogue. Eles finalmente enviaram algum combustível novo para cá. O quê? Ele não me respondeu. Apenas me levantei da cadeira, abri a porta da caldeira e agitei as brasas lá dentro com um atiçador. As coisas queimadas respiraram ar fresco, acendendo fracamente, e percebi que meus dedos não haviam aquecido nem um pouco. Na verdade, todo o meu corpo ficou alguns graus mais frio, e as baixas temperaturas prejudicaram meu julgamento. Vamos agora, insistiu o homem, apontando o polegar para a caldeira. Entre. Você vai se aquecer muito bem aí, o frio vai passar. Sua voz era tão sincera e reconfortante que tive dificuldade em duvidar dele. Ele não parecia uma das abominações criadas por este lugar insano, parecia um pai preocupado conversando com seu filho. Em um instante, minha mente ficou vacilante e a razão escapou da minha cabeça pelos ouvidos. A audição e a visão ficaram embaçadas e senti mais frio do que nunca em minha vida. Eu precisava de calor, precisava muito me aquecer. Dei um passo em direção à caldeira, depois outro, e mais outro, sob o olhar suave do velho. Com um sorriso tranquilizador e mãos gentis, ele segurou meus ombros e ajudou a me guiar na reta final. Naquele momento, eu realmente senti que essa era a coisa certa a fazer. Aconchegar-se em cima do carvão em chamas e ser incendiado teria sido uma coisa boa. E tenho 100% de certeza de que uma pessoa com vontade mais fraca já estaria queimando naquela caldeira. Mas eu tinha visto alguma merda naquela noite, e isso me mudou. Mesmo embalado pelo frio e pelas palavras do velho, uma pequena parte de mim reagiu. Quando me aproximei o suficiente da caldeira para ver o interior dela, quando vi que não eram brasas, mas ossos enegrecidos e quebrados pelo calor, saí dali.
Você está quase lá, disse o velho, abaixando minha cabeça para que eu entrasse. Sem aviso, me virei e dei uma cotovelada no rosto dele. Ele foi pego de surpresa e tropeçou para trás, tropeçando e caindo no chão. Saí correndo, dane-se a perna machucada, dando tudo de mim para chegar à porta. Ele se fechou atrás de mim quando eu não estava olhando, e percebi que queria me prender. Mas eu não quis saber disso. Eu pulei primeiro pelo acostamento, determinado a arrombar a porta e correr para salvar minha vida. O único problema era que a porta dava para o quarto e não para o corredor. Eu saltei e caí de bunda, com dor em erupção no meu ombro. Entre na caldeira, combustível. O velho gritou e lembrei que ele existia. Olhando para ele, vi que ele estava de pé novamente. Atiçador de fogo na mão, ele me atacou com um vigor que seus velhos ossos não deveriam ter sido capazes de reunir. Levantei-me e abri a porta, esquivando-me por pouco de sua tentativa de me transformar em um chiquebaba humano. Sua aparência frágil provou ser uma mentira, e isso ficou claro quando ele bateu na resistente porta de metal em vez de mim e o atiçador ainda penetrou. Não perdi tempo, corri pelo corredor na esperança de encontrar a saída antes de me transformar em gravetos humanos. Ouvi o velho gritar atrás de mim, perseguindo-o depois de libertar o atiçador de fogo. Um cruzamento surgiu à frente e decidi jogar a moeda. Bem, pelo menos mentalmente, já que não tive tempo de jogar uma moeda de verdade. Eu decidi ir para a esquerda. No momento em que me virei e vi um beco sem saída a uns 3 metros de distância, decidi que talvez devesse virar à direita. Sacudindo-me correndo, por pouco evitei outra tentativa do velho de me empalar. Enquanto me esquivava do atiçador de fogo, sentindo sua ponta roçar em meu cabelo e ouvi-lo bater na parede de concreto, me perguntei se o velho era parente de Vlad Tepes ou algo assim. Teria explicado sua obsessão por empalar, pelo menos. De qualquer forma, deixando de lado a ancestralidade do meu perseguidor, continuei correndo. Ele teve um pouco mais de dificuldade para libertar o atiçador da parede, então ficou para trás. Dobrei outra esquina, quebrando sua linha de visão, e me deparei com outra porta. Sem pensar, fui abri-la e me esconder lá dentro antes que ele me alcançasse. Fechei-o apressadamente atrás de mim e deslizei até o chão encostado nele. Esta noite estava se revelando muito mais do que eu poderia suportar, eu só queria cair no chão e nunca mais me levantar. À medida que minha mente se acalmava e minha respiração se acalmava, percebi que o frio havia sumido de meus ossos e o calor causado pela exaustão se espalhava por meu corpo. Foi tão bom não estar mais congelando que nem consigo descrever. Olá! Ouvi alguém ligar mais à frente. Suspirei profundamente. O asilo simplesmente não parava, não é? Não esperei para ver quem ou o que gritava, pus-me de pé e corri de volta para o corredor. Aí está você, combustível! O velho gritou e se lançou sobre mim. Foi nessa época que percebi que sua mira era realmente péssima. Tipo, muito ruim. Ele sentiu minha falta novamente e empalou uma das enfermeiras que me seguiu para fora. Mais combustível! Ele gritou, deixando cair seu corpo moribundo no chão. Eu fugi, olhando por cima do ombro por uma fração de segundo. O velho liderou o ataque, seguido de perto por um punhado de enfermeiras com seringas. Eu esperava que eles o sedassem também, pelo menos assim eu teria um perseguidor a menos com quem me preocupar, mas é claro que não o fizeram. Senhor, não corra pelos corredores. Podemos encontrar um bom quarto para você, senhor. Combustível! 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 Seus gritos ecoaram por trás, empurrando-me para frente, apesar do cansaço e dos ferimentos crescentes. Corremos aleatoriamente pelo porão sinuoso e abri todas as portas que encontrei, esperando que uma delas me revelasse a saída. Em uma sala encontrei um crematório. O olhar superficial que pude lançar revelou maçãs cobertas com lençóis, escondendo corpos inchados e apodrecidos por baixo.
Uma câmara de cremação estava encostada na parede oposta, mas parecia que não era usada há algum tempo. Não consegui reunir mais detalhes. Os corpos nas maçãs se levantaram, cambaleando em direção à porta com grande velocidade. Uma enfermeira gritou por trás e tentou me atacar. Eu me esquivei e a agulha dela errou o alvo. Ela voou sobre mim, direto para os braços de um dos cadáveres, e eu rapidamente fechei a porta. Os gritos logo se seguiram, de agonia da enfermeira e de prazer distorcido dos cadáveres, mas não fiquei para ouvir. Continuei correndo. Outra porta, outro mistério. Mesmo no meio do corredor, vi os tentáculos rodopiantes de pura escuridão lambendo o ar lá fora, por baixo da porta. Minha mão ficou presa na maçaneta quando passei por ela e a abri atrás de mim. Uma olhada por cima do ombro revelou mais gavinhas saindo, agarrando duas das enfermeiras e puxando-as para dentro da sala a uma velocidade de quebrar o pescoço. A porta se fechou sozinha. Restavam apenas duas enfermeiras e o velho, mas ainda eram 3 demais. Eu só conseguia correr por mais alguns minutos, no máximo. Precisava me livrar deles ou me livrar deles antes de desmaiar. Outro cruzamento surgiu e virei para a esquerda, quebrando a linha de visão. Alguns passos depois, havia uma junção X também. Perfeito. Virei à direita, encontrando uma porta pela qual entrei silenciosamente. Nada gritou comigo, nada me atacou, então achei que estava seguro o suficiente. Mantive meu ouvido pressionado contra a porta por um tempo, mas não ouvi meus perseguidores passarem. Eles me perderam. Obrigado, porra. Deslizei para o chão, esparramando-me de costas enquanto respirava gananciosamente. Meus pés queimaram e minha perna machucada gritou de agonia para mim. Enquanto minha mente se acomodava, observei o que estava ao meu redor. A sala estava mais iluminada do que o resto do porão, mas ainda estava assustadoramente escuro. Armários com garrafas de vários tamanhos e caixas de papelão cobriam as paredes, e não demorei muito para descobrir que era remédio. No centro da sala havia uma mesa de operação enferrujada, com luzes quebradas penduradas acima dela e um carrinho de instrumentos médicos próximo a ela. MMMPHH. Meus olhos subiram muito lentamente, horrorizados com o que veria. A primeira coisa que apareceu foi uma mão presa à mesa com uma grossa tira de couro. Seguiu-se um conjunto de olhos aterrorizados brilhando no escuro, com o olhar fixo em mim. Fiquei de 4 e fui até a mesa, usando-a para me apoiar. A mulher presa a ele continuou tentando gritar, mas sua boca estava amordaçada. Todos os seus membros estavam amarrados à mesa e ela vestia o mesmo uniforme minúsculo que todas as outras enfermeiras usavam. Eu não vou te machucar, tentei acalmá-la. Eu não sou um desses malucos, estou preso aqui também. Sua luta cessou, mas ela não tirou os olhos de mim. Cheguei atrás de sua cabeça, desfazendo a mordaça. Fique quieto, eles estão me procurando lá fora, eu sussurrei. Ela assentiu com a cabeça, então tirei a mordaça. Seu peito inflou quando ela respirou fundo, mas ela nem sequer gritou. Obrigada, ela sussurrou. Por favor, me liberte, as enfermeiras podem voltar a qualquer momento. Comecei a trabalhar nas tiras em volta dos pulsos, mas elas eram muito resistentes. Quando percebi que não poderia desfazê-los, comecei a verificar o carrinho em busca de algo que pudesse usar. As ferramentas estavam todas enferrujadas e cobertas de sangue seco, mas um dos bisturis parecia bastante afiado. O que aconteceu? Eu perguntei enquanto cerrei cuidadosamente a tira. Como você chegou aqui? Vi um anúncio no jornal, disse ela. Procurando enfermeiras do turno da noite. Vim verificar e uma coisa alta e sem rosto pulou em mim. A próxima coisa que sei é que as enfermeiras me sedaram e acordei aqui. Ela continuou falando, mas enquanto eu me concentrava em romper as restrições, perdi a maior parte. Mas deixei que ela continuasse, achei que isso ajudava a manter a calma.
Os poucos pedaços que peguei são coisas como o nome dela, Charlotte. Ou o fato de ela ter largado o emprego no hospital por causa da pandemia, com medo de pegar o vírus também. Mas ela ainda queria ajudar as pessoas, então resolveu procurar trabalho como enfermeira de idosos ou deficientes. Charlotte era uma boa pessoa, ela não merecia nada disso. Assim como Greg não tinha feito. Isso alimentou minha determinação de levar isso até o fim, mas eu não poderia colocar mais força nisso e correr o risco de cortar seu pulso. Ainda assim, lenta e firmemente, o corte avançou até que a tira caiu. Aqui, eu disse, pegando outro bisturi e colocando-o na mão livre de Charlotte. Você começa a trabalhar com o outro lado, vou começar com as pernas. Não sabemos quanto tempo nos resta. Ok, Charlotte sussurrou com preocupação. Ela agarrou o bisturi com força e fez o que eu instruí. Desci da cama e comecei a cortar a alça em volta de sua perna esquerda. Esperamos terminar ao mesmo tempo e unir nossas forças para a última alça. O tempo tende a ficar instável quando você está estressado demais. Um segundo pode se estender pelo que parecem horas, e as horas podem se fundir no que parecem meros segundos. No que pareceu um piscar de olhos, terminei com a alça em volta da perna esquerda de Charlotte, mas olhando para ela, ela ainda tinha um longo caminho a percorrer na dela. Eu queria passar para a outra perna e depois voltar para ajudá-la a terminar. Esse era o meu plano. Mas quando a porta começou a render ao se abrir, quando deixei cair o bisturi e instintivamente me escondi debaixo da mesa, meu plano desmoronou. Ouvi Charlotte se assustar, ouvi ela tentando tanto se apressar que acabou cortando a própria pele. Ouvi seus gritos, seus pedidos de ajuda quando uma enfermeira entrou na sala. Ela choraminga enquanto pedia uma misericórdia que ela nunca receberia. A enfermeira foi até a mesa. Nunca disse uma única palavra, nem uma única maldita palavra. Tudo que ouvi foram os apelos de Charlotte, que se desfaziam enquanto ela soluçava. Fiquei muito apavorado, paralisado pela minha covardia, quando os pés da enfermeira pararam a centímetros do meu rosto. Houve uma luta acima de mim, mas durou pouco. A enfermeira dominou Charlotte, e ouvi o som nauseante de carne rasgando antes que ela começasse a gargarejar. Suas mãos agarraram a mesa, dedos e nós dos dedos ficando brancos com o esforço, e ela se jogou na borda em uma tentativa final e desesperada de fugir. Minhas lágrimas começaram a fluir e eu mal consegui conter o choro. Charlotte pendia das duas alças restantes, o rosto bem na minha frente, os olhos olhando profundamente nos meus. Neles, vi um medo diferente de qualquer outro que pensei ser possível. O medo de alguém certo do seu destino e incapaz de mudá-lo. Desculpe, sinto muito, murmurei, com medo até de sussurrar. Jorros de sangue escaparam de sua garganta cortada e o bisturi incrustado em sua carne caiu no chão com estrondo. A vida deixou seus olhos enquanto suas pupilas se dilatavam, mas elas permaneceram bem abertas, seus últimos momentos de medo congelados em seu rosto. A enfermeira contornou a mesa e içou o cadáver de Charlotte de volta, colocando-a aleatoriamente sobre os lençóis sujos. Lamento muito, disse a enfermeira, virando-nos as costas e caminhando até um dos armários. Mas você não cooperaria na sua indução. Mesmo assim, acho que você vai adorar isso aqui. Você trabalhará com o Sr. Greg, ele pode ser difícil às vezes, mas na maior parte é inofensivo. Eu a vi abrir o armário e vasculhar seu conteúdo. Ela puxou uma seringa vazia do nada e começou a enchê-la com gotas de vários frascos. Uma melodia suave saiu de seus lábios quando ela começou a cantarolar, e imaginei que esta era minha chance de escapar. Eu sentia muito por Charlotte, mas não fazia sentido arriscar minha vida pelo cadáver dela, por mais covarde que isso pudesse parecer. Felizmente, a enfermeira deixou a porta aberta quando entrou. Corri de 4 em sua direção, fazendo o mínimo de barulho possível, e saí pelo corredor despercebido. Olhando para trás uma última vez, vi a enfermeira voltando para a mesa e injetando no cadáver de Charlotte a mistura que ela preparou.
Charlotte teve convulsões, buscando ar enquanto suas costas se arqueavam dos lençóis, mas se acalmou depois de um longo momento. Depois que ela se acalmou, ela quebrou as restrições restantes como se não fossem nada e olhou embaixo da mesa. Fiquei esperançoso por um segundo, pensando que conseguiria outro aliado improvável. Mas quando Charlotte abriu a boca e falou, essa esperança foi tirada de mim. Há algum problema? A enfermeira perguntou a ela. Sim, ela respondeu com naturalidade, sua voz tão fria quanto a mais escura noite polar. Temos um paciente em potencial correndo por aí. Eu fugi antes que Charlotte e a outra enfermeira tivessem a chance de me ver e me perseguir, mas logo diminuí a velocidade. Em parte porque queria fazer menos barulho e evitar atrair atenção indesejada, mas em parte porque queria economizar o pouco de força que me restava caso realmente precisasse correr. Explorei o porão por talvez 15 minutos antes de me dar conta. Este lugar era muito maior do que deveria ser dado o tamanho do edifício. Inferno, mesmo incluindo o quintal e toda a clareira, o porão ainda era grande demais. Então ou o interior do porão era maior que o exterior, ou eu tinha uma floresta acima de mim agora. Além disso, quase não havia portas, a maior parte eram corredores escuros e vazios. Finalmente encontrei outra porta e abri-a com cautela. A última coisa que eu precisava era dar de cara com outra enfermeira. Dando uma olhada lá dentro, vi que a sala estava repleta de manequins. Malditos manequins, no porão de um asilo sobrenatural. Só por quê? Mas não havia saída, então deixei a sala do manequim para trás. Apenas algumas voltas depois, ouvi passos à frente. Apressado, mas não muito apressado, então imaginei que eles ainda não tivessem me encontrado. Eu me virei, andando com cuidado, esperando que eles tomassem um rumo diferente do meu e me perdessem. No entanto, ao me aproximar novamente da sala dos manequins, sabia que não seria o caso. Mais passos vieram da direção oposta, prendendo-me no meio. Atormentado, mas não ansioso para ser encontrado, entrei furtivamente na sala do manequim. Recuei entre eles, alcançando um dos cantos opostos da porta, e deitei-me. Os passos vieram, pararam ao lado da porta e uma enfermeira abriu. Naquele momento, fiquei grato por não estar ali, com o ouvido encostado no metal como queria fazer no início. O paciente está aí? Outra enfermeira perguntou à primeira. Acho que não o vejo, respondeu a primeira enfermeira. Tudo bem, disse a segunda enfermeira. Vou em frente e continuarei procurando. Fique atento aqui caso ele passe. Tudo bem, disse a primeira enfermeira. Ela fechou a porta, murmurando coisas assustadoras baixinho. Respirei fundo para acalmar meus nervos, tomando cuidado para não fazer muito barulho ao esperar. Essa situação era ruim, para dizer o mínimo, eu não tinha como sair da sala agora. Talvez eu possa passar a noite aqui, pensei, pesando minhas opções. Afinal, elas são enfermeiras do turno da noite. Talvez eles durmam de manhã. Fiquei meio satisfeito com meu plano, mas, em retrospecto, sei que estava pronto para a mais ridícula ginástica mental, desde que pudesse descansar. Deitei-me sobre o lado esquerdo, com as costas apoiadas na parede e de frente para a porta, embora só pudesse ver uma estreita fatia de sua parte inferior entre o mar de pernas de manequim que se estendia entre mim e ela. Alguns minutos se passaram assim, sendo a respiração minha única atividade física. Eu vi os pés da enfermeira pela abertura sob a porta, ela andava de um lado para outro do lado de fora como o guarda mais zeloso do mundo. Minhas pálpebras ficaram pesadas e tive episódios superficiais de microsono, mas não me permiti afundar totalmente. Eu não poderia me dar ao luxo de ficar inconsciente em um lugar como este. Ainda assim, o sono é uma fera poderosa. Com a ajuda da fadiga que entorpece a mente em meus ossos, o sono eventualmente acabou comigo. E eu não sonhei. Na verdade, não dormi tanto tempo. Foi curto e intermitente, morto por uma voz que gritava perto do meu quadril.
Isso me acordou, fazendo minha mente girar em pânico e fazendo meu coração bater a 1000 por hora. Senhor Marcos? A voz perguntou. Entre, Sr. Mark. Você está bem? Levei um segundo para perceber que era Ana. E demorei mais um segundo para perceber que ela estava falando pelo walkie-talkie preso em meu cinto. Recuperei-o, ainda tremendo descontroladamente por causa do despertar inesperado, e apertei o botão para falar. Fique quieto, eu sussurrei e gritei. Sr. Mark, disse Ana, ignorando completamente meu pedido. Você ainda está vivo, é uma surpresa agradável. Mas parece que você está no porão neste momento. Sim, eu disse, esperando que o rancor associado às minhas palavras não se perdesse no volume baixo da minha voz. Estou na porra do porão, sendo perseguido por malditas abominações. Linguagem, Sr. Mark, disse Ana. Sua voz doce e agradável tornou-se profunda e reverberante, causando um estremecimento em meus ossos. De qualquer forma, você gostou da sala do manequim? Eu sei que você tem automatonofobia leve, então não poderia deixar de incluí-la. Ela continuou com sua voz normal de atendimento ao cliente. Precisamos conversar sobre isso, eu disse. E sobre toda essa bagunça enquanto estamos nisso. Nós fazemos, ela concordou. Encontre-me em meu escritório no térreo, fica perto da recepção. Ela desligou, mas não antes de me dar instruções para chegar ao elevador. Ótimo, pensei. Claro que a única saída daqui é o elevador. Peguei a lista e li a próxima regra, para refrescar minha memória sobre o que ela tinha a dizer sobre o elevador. Regra 11. Suba as escadas se puder. Se você absolutamente precisa pegar o elevador 100%, espere um pouco antes de sair. Se o chão parecer estranho, é provável que esteja. Use o elevador para levá-lo de volta ao andar de onde saiu, e não a qualquer outro andar. Além disso, se novos botões aparecerem no elevador, evite pressioná-los. Eles irão embora na próxima vez. Simplesmente ótimo, pensei. Levantei-me e passei lentamente pela selva de manequins, estremecendo um pouco cada vez que tocava em um. Fiquei surpreso que a enfermeira lá fora não tivesse ouvido a conversa, mas decidi não olhar na boca daquele cavalo presenteado. A meio caminho da porta, no meio das dezenas de manequins, a luz da sala começou a diminuir. Por favor, não, orei, aterrorizado com a perspectiva de ter que navegar entre eles em completa escuridão. Retomando os meus palpites para ter uma visão melhor da porta, vi os tentáculos de escuridão sondando timidamente a sala. Eles avançaram lentamente, em uníssono, parando de vez em quando para sentir o ambiente. Sob meu olhar paralisado, um deles chegou aos pés de um manequim. Ele olhou 2 vezes, recuou e atirou no peito do manequim. O corpo de plástico começou a se contorcer, formando veias pretas puras em sua superfície. Quando a gavinha infectou o manequim, ela se afastou e deixou-a ficar sozinha. A próxima parte aconteceu rápido demais. Fiquei de pé e fugi, empurrando os manequins para fora do meu caminho enquanto avançava em direção à porta. As gavinhas se juntaram em um frenesi contagiante, atingindo e animando todas as monstruosidades de plástico ao meu redor. Quando cheguei à porta, todos os manequins me seguiram, e os tentáculos também se voltaram para mim. Deixando toda a cautela de lado, abri a porta, apenas para dar de cara com a enfermeira. Antes que ela pudesse reagir, agarrei seus ombros e joguei-a nos braços dos manequins. Vá para a esquerda, vá para a direita, vá para a esquerda de novo, pensei. Segui as instruções que Ana me deu, com uma onda de navios enlouquecidos de escuridão em meus calcanhares. Eles empurraram, escalaram e passaram correndo uns pelos outros, toda a cautela descartada em sua tentativa de me pegar e me converter também. Encontrei mais enfermeiras no caminho, mas empurrei todas elas para o chão e continuei. Em pouco tempo, prestes a desmaiar e hiperventilar os pulmões, vi as portas do elevador no final do corredor.
Eles estavam bem abertos, a luz dentro deles era brilhante e convidativa. Entrei correndo e apertei o botão do andar térreo repetidamente, rezando para que aquela maldita coisa fechasse mais rápido. Isso aconteceu na hora certa, e ouvi a massa de manequins batendo contra as portas quando comecei a subir. A viagem foi curta demais para eu recuperar o fôlego ou me preparar mentalmente. As portas se abriram com um Jim alegre e vi o rosto do guarda do outro lado. Aí está você, ô Liga! Ele gritou e mergulhou em mim como um nadador olímpico. Abaixei-me abaixo dele, apertando o botão do porão ao sair. O guarda bateu na parte de trás do elevador e as portas se fecharam antes que ele saísse. Não, não, não! Ele gritou, mais com medo do que com frustração. O que ajudou a colocar o porão em perspectiva para mim. O elevador partiu, tirando a guarda para cumprir o destino que estava reservado para mim. Virei-me e fui até a recepção, encontrando imediatamente a porta de Ana. Agora que eu sabia que deveria procurá-lo, ele se destacou como um polegar machucado. Madeira escura grande e lindamente ornamentada, com uma placa dourada brilhante no centro onde se lia Ana Lilith. Isso poderia ser mais revelador? Eu me perguntei enquanto me aproximava da porta e batia suavemente. Entre, Sr. Mark, Ana gritou. Fiz o que ela disse, entrando em seu escritório com a mesma cautela com que entrei nas salas do porão. O interior era impressionante, muito diferente do resto do asilo. Estantes arrumadas ocupavam as paredes, havia um piso de madeira impecável e sua mesa ficava no extremo oposto da sala. Uma grande janela ocupava a parede atrás dela, permitindo que a luz da lua brilhasse e lançasse sombras suaves em suas feições. Sente-se, Sr. Mark, disse ela, apontando para a poltrona à sua frente. Não estou errado em minha avaliação de que você realmente poderia usá-lo, estou? Ela perguntou com um sorriso tortuoso. Você não está, eu admiti com uma carranca e fui até lá. Ana parecia tão normal quanto qualquer outra mulher que você conhecesse, mas eu apostaria que ela chamaria mais algumas cabeças. O que quer dizer que ela é bonita, mas ainda mediana. Olhos castanhos, cabelo preto preso em um coque apertado de escritório, um par de óculos elegantes e uma dupla de saia lápis e blusa. Imagine sua empresária comum e você terá uma boa foto dela. Então, o que você acha do seu trabalho até agora, Sr. Mark? Ela perguntou depois que eu me acomodei na poltrona. Minha cabeça parecia que explodiu. Ela era de verdade? É uma merda. Eu gritei, perdendo o pouco de compostura que me restava. Que diabos é esse lugar? O que diabos você é? O que? Ana bateu a mão na mesa, quebrando a madeira e prendendo minhas palavras na garganta. A pele de seu braço ficou vermelha até o ombro e a bochecha, coberta por escamas de obsidiana quente e afiada. Seus dentes passaram de brancos perolados afiados e irregulares, e sua expressão irritada os exibia claramente. Seus olhos amarelos agora brilhantes me prenderam no lugar. Eu disse para ter cuidado com a língua, mancha de merda. Ela gritou com a mesma voz profunda e demoníaca de antes. Empurrei-me para trás com tanta força na poltrona que quase caí. Ela respirou fundo, sufocando sua raiva e exalando uma nuvem de fumaça. Seus olhos voltaram para sua cor avelã suave, e as escamas desceram lentamente de volta para sua pele enquanto ela voltava para um branco bronzeado. Quando ela voltou ao normal, ela se sentou e sorriu novamente como se nada tivesse acontecido. Eu demonstrei respeito até agora, Sr. Mark, disse ela. Não acho injusto pedir que você retribua e seja respeitoso também. Não, não é, eu disse com uma voz esganiçada, assustada. Desculpe. Desculpas aceitas, disse ela alegremente. Agora que o respeito mútuo foi restabelecido, vamos tentar de novo. O que você acha do trabalho até agora, Sr. Mark? É assustador, eu disse, esquecendo todos os palavrões que queria lançar contra ela. Eu quero sair.
Ana disse com decepção. Eu e meus empregadores achamos seu trabalho muito satisfatório até agora, Sr. Mark. Odiaríamos ver você partir. Apenas, olhe para mim, eu disse, gesticulando com as mãos ao redor do meu corpo machucado. Estou um desastre e esta foi apenas a primeira noite. Não acho que conseguiria sobreviver a outro. Você vai melhorar, Ana tentou me tranquilizar. Tenho certeza de que, se você continuar conosco, se tornará um dos nossos funcionários mais valiosos. O que faz você ter tanta certeza, se posso perguntar? Eu disse. Enquanto as palavras dela rolavam pela minha cabeça, fiquei surpreso e acrescentei rapidamente. E espere, um dos... Você pode perguntar, disse Ana com uma risada. Tenho certeza porque vi você sobreviver à sua primeira noite contra as regras que você mesmo criou. A maioria dos outros não. Desculpe, mas ainda quero sair, eu disse. Eu não estou preparado para isso. Talvez isso mude sua mente? Ana disse. Ela acenou com a mão no ar. A palma da mão dela explodiu em chamas e fumaça infernal, e quando elas se extinguiram, ela segurou um envelope muito parecido com o que encontrei na minha porta. Com um brilho nos olhos e certeza em suas ações, ela me entregou. Abri e encontrei $500 dentro. Eu queria jogar as notas sobre a mesa e dizer-lhe educadamente que não valia a pena gastar mais uma noite como essa com nenhuma quantia em dinheiro. Mas, como se soubesse o que eu estava prestes a fazer, ela me impediu. Suas mãos foram até uma gaveta de sua mesa e ela tirou um envelope pardo que colocou na minha frente. Essa teria sido sua tarefa esta noite, disse ela, gesticulando para que eu abrisse. Mas, vendo como foi esta noite, posso entender que você nunca o encontrou em seu quarto e não conseguiu completá-lo. Seremos forçados a enviá-lo para outro escritor se você desistir, Sr. Mark. Abri a maldita coisa, agora sabendo que não deveria seguir suas ordens. Uma pilha de papéis saiu, entre os quais havia plantas familiares de um apartamento, bem como um ensaio sobre o assunto. Eu os examinei, meu sangue esfriando em minhas veias à medida que percebi. Esse era o meu apartamento, aquele em que eu estava morando atualmente, bem como uma série de informações sobre ele e sobre mim. Esta foi uma ameaça, pura e simples. Isso é, eu quase sussurrei, meu choque e terror me dominando. Ana disse. Podemos descartar essa tarefa. Você pode aceitar o dinheiro que lhe ofereci e pode ir para casa mais cedo esta noite. E posso ver você aqui amanhã à noite, às 10 da noite em ponto. Não tenha pressa para pensar sobre isso, Sr. Mark. Minha mente correu para todos os lados, tentando montar o quebra-cabeça. Ana era uma espécie de demônio ou, pelo menos, tinha acesso a poderes sobrenaturais. Ela também teve acesso à minha mente, à minha condição física e ao meu paradeiro, a qualquer coisa que me pertencesse. E o mais importante, ela teve acesso a outros escritores. Minha vida estava nas mãos dela e ela tinha a opção de transformá-la em um inferno. Incontáveis dias e noites como este, não importa onde eu fosse e o que fizesse. E ainda por cima, eu não teria o conhecimento íntimo sobre as regras que tive esta noite. O conhecimento íntimo que me ajudou a sobreviver até agora. Com o coração pesado e depois de muita deliberação comigo mesmo, aceitei a oferta dela. Tenho vergonha de admitir isso, de iluminar minha natureza covarde mais uma vez, mas é a verdade. E tenho certeza de que a maioria das pessoas também aceitaria se fosse colocada na minha situação. Fico feliz em ouvir isso, Sr. Mark, disse Ana. Lembre-se, 10 da noite em ponto. E não se esqueça de seguir as regras. Antes que eu pudesse responder, uma batida na porta nos interrompeu. Ana olhou para mim com um sorriso. Importa-se de pegar isso para mim, Sr. Mark? Claro, respondi e me levantei. Fui até a porta distraidamente, minha cabeça devastada por todas as realizações e decisões que tive que tomar.
Outra batida veio, então corri para abri-la. Do outro lado, encontrei uma velhinha baixinha com uma jaqueta de força rasgada. A próxima regra passou pela minha cabeça, mas não tive tempo de reagir. Regra 12: e Marta baterá na sua porta todas as noites. Só deixe entrar se ela tiver uma bandeja de biscoitos nas mãos. Ela vai te oferecer mas só leva um biscoito de chocolate. Mas Marta não tinha bandeja de biscoitos e eu tinha acabado de quebrar outra regra. Ela se lançou sobre mim, mais rápida e cruel do que seu corpo frágil deveria permitir, e agarrou meu braço. Em um movimento único e fluido, ela me lançou no ar. Caí na mesa de Ana, com ela chorando de tanto rir. Vamos, Sr. Mark, ela disse em meio aos gritos. O que eu acabei de dizer? Como você não previu isso? Com falta de ar, não consegui responder. E de qualquer forma, eu tinha assuntos mais urgentes para me concentrar, como Marta correndo espasticamente em minha direção. Volte para o seu quarto, disse Ana. Seus olhos ficaram amarelos mais uma vez e suas palavras tão pesadas quanto o chumbo. A voz dela tinha tanta força que quase me levantei e segui Marta. Mas não o fiz. Marta interrompeu seu ataque violento, tornando-se dócil imediatamente. Ela saiu do escritório, fechando a porta atrás dela. Reservei um momento para recuperar os sentidos antes de me levantar da mesa e fiquei surpreso ao descobrir que não tinha nenhum osso quebrado depois daquela façanha. 10 horas em ponto, eu disse, e saí do escritório. Esse é o espírito, Sr. Mark, respondeu Ana, rasgando os papéis do envelope pardo. Saí do escritório dela e fechei a porta atrás de mim. Ao chegar à recepção, peguei a lista uma última vez e li a última. Regra 13: em algumas dessas instâncias podem e irão se sobrepor. Se isso acontecer, ore a divindade de sua escolha para ter sorte. Você vai precisar disso. Acho que orei bastante, pensei, deixando a lista na recepção. E essa foi minha primeira noite trabalhando para a Rose Inc. Nada mais aconteceu, voltei para o meu carro sem incidentes. Os corredores do asilo estavam vazios, as criaturas da floresta haviam fugido e meu carro deu partida perfeitamente. Voltei para casa, caí na cama e dormi até meio-dia sem nem me virar. Agora, mais alguns detalhes que descobri entretanto, porque sim, ainda trabalho lá. Pense em mim o que você quer com isso. Vou estruturar a próxima parte como uma lista porque sou péssimo em resumir. O asilo Sunny Hills. Em primeiro lugar, o próprio asilo. Mesmo que eu tenha inventado, agora é um local real. Consegui encontrar menções a ele na biblioteca local e, se você inserir o endereço no Google Maps, você será levado até lá. Não, você não pode ter o endereço e não, você não consegue encontrá-lo na internet pesquisando. Presumo que seja intencional, Ana provavelmente não quer convidados inesperados. Você pode encontrar outros locais com o mesmo nome, sejam reais ou fictícios, mas nenhum deles é este. Tentei vir aqui durante o dia, mas a estrada de terra serpenteia pela floresta e sempre me leva de volta ao ponto de partida. Entrar a pé teve o mesmo resultado, não consigo encontrar a clareira ou o prédio a menos que esteja dirigindo até lá para trabalhar. As regras. Ainda tenho que cumprir essas mesmas regras todas as noites. Chego ao asilo, subo até a sala de monitoramento no terceiro andar depois de escrever meu nome no diário de bordo e passar por Greg para dizer oi, e encontro o trabalho daquela noite em uma gaveta. A maioria das noites é muito mais tranquila que a primeira, visto que agora sigo as regras à risca. No máximo, serei perseguido pelas enfermeiras por um tempo ou terei que fugir da estática de vez em quando. Greg. Apesar de muitas coisas serem reiniciadas todas as noites, Greg não é um deles. Ele ainda se lembra de mim até hoje e ainda me chama de seu amigo. Passar para dizer olá é o ponto alto das minhas noites, e sempre fico por aqui para conversar um pouco. Sua compreensão da linguagem e da fala em geral melhorou, devo acrescentar.
Acho que foi apenas uma questão de conversar com mais frequência e exercitar aquela parte vital de si mesmo, da qual ele foi privado no confinamento solitário. Ele ainda se liberta de vez em quando, mas agora é porque quer passar mais tempo comigo. Infelizmente tenho que chamar as enfermeiras para contê-lo, senão o guarda vai encontrá-lo e isso é muito pior. Confie em mim. Também descobri que Greg adora doces, então coloco salgadinhos para dar a ele. Tenho certeza de que isso não é permitido, mas ninguém me disse nada ainda. O guarda. Não há muito a dizer sobre isso, a guarda continua a mesma. Não tive que enfrentá-lo novamente, mas tentei algumas coisas. Tentei trazer uma pequena pistola que pudesse esconder nas roupas, para atirar no guarda e ver o que acontecia. Travou 3 noites seguidas, mas disparou muito bem fora do asilo. Tentei chamar o guarda sobre outras anomalias, como as enfermeiras ou a estática. Caso uma das anomalias esteja coberta pelas regras, ele não me responde. Tentei estocar biscoitos de Marta e usar seus efeitos para me ajudar a lutar contra o guarda no combate corpo a corpo. Se meu nome estiver escrito no diário de bordo, ele não revida. Apenas brinca comigo o tempo todo, com comentários como "você está melhorando, cara. Nesse ritmo você estará roubando meu emprego." Se meu nome não estiver escrito, e sim, eu tentei isso, por mais insano que seja, ele revida. Cara, ele revida. Certa vez, destruímos toda a área da recepção antes que eu tivesse que fugir, mas não arranhei ele nem um pouco. Tenho certeza que ele é indestrutível. Marta e seus biscoitos. Falando em Marta, ainda vejo de vez em quando. Eu geralmente pego biscoitos de chocolate da bandeja dela sempre que ela os pega, exatamente como as regras instruem. Geralmente há 1 ou 2 na bandeja, sendo o restante passas. Eles são deliciosos. Mas, por curiosidade, também levei biscoitos de passas. Ela me deu um sorriso malicioso e foi embora. Amassei os biscoitos e comi a menor migalha, pensando que estavam envenenados. Nunca imaginei nada sobre os biscoitos dela, exceto o fato de ser um teste. Marta odeia passas e pessoas que gostam de passas. Acontece que os biscoitos de passas são injetados com coisas da enfermaria. O que significa que sim, Marta sai furtivamente do porão para roubar as enfermeiras. Ela é uma vovó hardcore. Mas ela não consegue ler os rótulos, então acaba colocando coisas aleatórias nos biscoitos. Os efeitos ruins até agora incluem náusea, sangramento de vários orifícios por períodos aleatórios de tempo, diarreia explosiva, surgimento de partes aleatórias do corpo que murcham e caem, perda de alguns ou todos os meus sentidos e muito mais. Eles nunca são letais, mas não tenho certeza se é por causa da pequena dose. Os efeitos benéficos até agora incluem aumento de força e agilidade, sentidos mais aguçados, invisibilidade, cura rápida e muito mais. Estes são os biscoitos que guardei para lutar contra o guarda. E não posso usá-los para me tornar um super-herói ou me salvar de beliscões novamente. Comi todos de uma só vez, e ao me ver em ação, as enfermeiras perceberam. Desde então, eles de alguma forma impediram Marta de alcançar as coisas boas, mas ainda a deixaram pegar as coisas ruins só para mexer comigo. Eu descobri isso da maneira mais difícil. As enfermeiras. Eles podem ser a coisa mais interessante neste asilo. Como eu não imaginava muito sobre eles, como de onde eles vêm ou para onde vão quando terminam, Ana entrou e preencheu os espaços em branco para mim. As enfermeiras residem em seu escritório no porão quando não são necessárias. Eles sempre sobem pelo elevador. Não sei quantos deles existem, mas acho que algo em torno de 50. Mais ou menos alguns porque às vezes morrem. Parece que nem todas as enfermeiras são iguais. Dependendo dos pacientes designados ou das funções esperadas, eles podem estar ligeiramente acima da média ou incrivelmente fortes. Greg sempre tem 3 enfermeiras ativas, porque às vezes consegue matá-las.
suas enfermeiras são de longe as mais fortes e são aquelas para quem ligo com mais frequência. Desde então, dei-lhes apelidos. Querida é a enfermeira que atendeu minha primeira ligação para Greg. Ela é a mais tagarela das três, sempre disposta a fazer piadas. Ela também é a mais forte. Beatrice é a segunda enfermeira de Greg, ela é do tipo quieta. Acho que nunca ouvi falar, na verdade. Ela também é a mais difícil de escapar, com sua atitude rápida e eficiente de fazer as coisas. E por último, a Charlotte. A única enfermeira que vi sendo transformada em enfermeira. Tentei falar com ela quando ela apareceu uma vez, mas ela não se lembra de seu passado nem de seu nome. Ela é apenas mais uma enfermeira agora, e sim, me sinto muito mal por isso toda vez que penso nela. Desde então, descobri o caso de desaparecimento dela, embora nunca tenha recebido muita atenção da mídia fora da cidade onde ela morava. Faço o possível para evitar que qualquer enfermeira morra, não quero outra na minha já pesada consciência. Os outros pacientes. Além de Greg e Marta, há muitos pacientes no prédio. Nunca contei todos, mas meu palpite está em torno das centenas, dado o tamanho do asilo. A maioria deles parece pessoas normais, mas há alguns ovos podres selecionados entre eles. Eles vão tentar conversar comigo quando eu passar por seus quartos, e suas palavras são como iscas para pescar. Depois de respondê-las, depois de morder a isca, você estará perdido. Você não conseguirá parar de falar. Eles farão cada vez mais perguntas pessoais e você responderá com sinceridade, não importa o quanto queira não fazê-lo. Assim que o conhecerem bem o suficiente, eles lhe oferecerão uma troca em receber o seu maior desejo, pelo baixo preço de trocar de lugar com eles quando terminar. Como posso saber disso? Porque, apesar do meu conhecimento das regras e do meu bom senso, uma vez atendi acidentalmente a um paciente. Minha única graça salvadora era que meu desejo mais profundo era sair do asilo para sempre, o que não poderia acontecer se eu trocasse de lugar com eles. Fui salvo por um paradoxo. Testes de campo. Minha primeira noite foi uma, e já tive muitas desde então. Ana geralmente me avisa no final do meu turno, junto com o endereço que preciso encontrar na noite seguinte. Uma vez no local, tenho que fingir ser um funcionário veterano na saída e ensinar o novo rapaz ou garota azarada como sobreviver. Não há nenhuma razão para quais conjuntos de regras terei que testar em campo, então meu melhor palpite é que eles são escolhidos aleatoriamente. Mas estes testes abriram-me os olhos para o facto de que outras pessoas terão de viver de acordo com as regras que escrevo. Desde então, tenho tentado torná-los o mais suaves possível e, ao mesmo tempo, fazê-los passar. Caso contrário, outros escritores poderiam escrever regras piores e condenar mais pessoas. É uma das poucas coisas que me fazem continuar, junto com Greg e meu medo de Ana, que tenho certeza que é uma das filhas de Satanás. Ana. Minhas interações com ela têm sido limitadas, por razões óbvias. Sempre tive cuidado com ela depois daquela primeira noite, então não tive que testemunhar outra de suas explosões. Mas seus pequenos comentários e a maneira como ela às vezes verbaliza as coisas me convenceram de que ela não é deste mundo, mas sim uma cria das profundezas do inferno enviada para cá para causar sofrimento. Por exemplo, há alguns dias, abordei-a para expressar uma das minhas preocupações sobre o trabalho. Algo que um usuário aqui mencionou nos comentários do primeiro post que fiz. Entre, Sr. Mark, ela disse quando bati em sua porta. Precisa de alguma coisa? Sim, Ana, eu disse, não indo além da soleira de seu escritório. Veja, eu amo meu trabalho e o dinheiro que ele ganha, menti entre dentes, mas estou preocupado com o IRS, já que não assinei um contrato real e você está me pagando por baixo da mesa. Um olhar de realização cruzou suas feições. Ela deu uma palmada no rosto de uma maneira exagerada enquanto ria. Eu sabia que esquecemos alguma coisa, disse ela. Você terá que me desculpar, o IRS e os contratos de trabalho não são uma coisa de onde eu venho.
Com outro aceno de mão que produziu chamas e fumaça infernais, ela convocou um contrato pronto para ser assinado. O que eu assinei depois que ela me deu um sorriso cheio de dentes afiados. Ela me assusta pra caralho, ok? Pronto, ela disse antes que a tinta pudesse secar. Isso deve deixar sua mente tranquila. Não se preocupe, não há cláusulas estranhas nesse contrato. E irei em frente e relatarei retroativamente sua renda, se estiver tudo bem para você. Apenas certifique-se de declarar seus impostos o mais rápido possível, disse ela com a mesma voz alegre com a qual eu estava acostumada, com um pouco de provocação na mistura. Então, sim, é isso que tenho feito entre o trabalho e a escrita deste post nos últimos dias. Cuidar dos meus impostos, porque não posso me dar ao luxo de ir para a cadeia. Tenho uma leve suspeita de que qualquer sala de prisão em que eu for jogado terá uma lista de regras debaixo do colchão, e não será uma lista escrita por mim. Obrigado a todos que tentaram me ajudar nos comentários, mas infelizmente estou aqui para o longo prazo. E se você encontrar uma lista de regras ao conseguir um novo emprego, mudar para um novo apartamento ou estar em um local novo e assustador, sinto muito mesmo.